favor, leia comigo, então, Isaías capítulo 6. Vamos ler todo o capítulo, mas eu vou convidar você que está aqui, que leia junto comigo. Vamos fazer uma leitura em uníssono. Se você tem uma outra versão, por favor, pegue uma das Bíblias que está aí, aí nos bancos, que são da mesma versão, para que todos possamos ler em uníssono e façamos uma leitura boa, né? Uma leitura que fique clara para quem vai assistir a gravação dessa mensagem depois. Na Bíblia que está aí no banco, Isaías 6 se encontra entre Gênesis e Malaquias, com certeza. Porque alguém tem que dificultar para vocês, né? É muito fácil sempre, né? Todo mundo diz a página, eu vou ser só aquele que faz do contra. Mas eu sou pastor, né? O pastor é para isso mesmo. É dificultar um pouco a carga das ovelhas. Isaías capítulo 6. Vamos ler juntos. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os teus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vá e diga a este povo: ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas e devastada. E o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco, assim a santa semente será o seu toco. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Irmãos, a triplicidade de Deus vai começar com 3 divisões nesse próprio texto. E 3 palavras que eu vou passar para os irmãos: revelação, expiação e missão. Mas eu gosto de apresentar esse texto, de expô-lo ao contrário, de trás para frente. Então nós vamos começar com a última palavra: missão. E a terceira parte desse texto, ela começa aí no versículo 8, quando você leu comigo: depois disto,
ouvi a voz do Senhor que dizia. E nós conhecemos bem esse texto. O Senhor pergunta, a quem que eu vou enviar? Quem vai em meu nome? E imagine a condição do profeta. Está ele sozinho ali. Né? Eu sempre imagino Deus como que falando, olhando assim para o alto. Quem que eu vou enviar? Tem alguém aí? E só tem Isaías ali. Só lhe resta dizer, eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas o mais importante agora não é isso. Nós estamos falando de missão. E a missão que ele recebe é daquela que ele depois deve ter pensado, acho que eu devia ter primeiro esperado, ouvir qual era a missão, para depois aceitado. Ele aceitou antes, ele aceitou a priori. E aí qual era a missão? Você vai lá e vai falar. Mas eles não vão ouvir, porque o que você vai falar é para tapar os ouvidos deles, é para cegar os seus olhos, é para travar o seu entendimento, para que eles não ouçam, não vejam, não se convertam, não sejam curados. Você não ia gostar de primeiro saber que a missão era essa? Mas ela piora. E aí Isaías pergunta, Senhor, ok, bom, eu já disse que sim, né? Até quando? Ah, tá. Até quando? Até que as cidades estejam arruinadas, sem habitantes, sem moradores, devastadas. O Senhor afaste dela o povo, os lugares sejam muitos, os lugares abandonados. Mas aí o Senhor diz, mas se ainda ficar a 10ª parte, Isaías, 10ª parte, pelo menos, tornará a ser destruída. Não está ajudando, né? Aí o Senhor, no finalzinho, diz, mas como aquelas árvores, o terebinto, o carvalho, quando você derruba, fica o toco. É aquele toco. É ali que eu vou agir. É dali que vai sair a santa semente. Meus irmãos, não é uma boa missão, não é? A gente manda missionários, envia missionários para o campo, e a gente os olha indo, né, e sabemos que a missão é difícil, mas a missão é pregar o Evangelho, não é? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações. E nós sabemos que o diabo não pode impedir isso. Né? Ele não pode enganar. Vai haver um tempo em que ele vai voltar a enganar as nações. Mas, por enquanto, nesse momento de pregação do Evangelho, ele não pode impedir. Na verdade, nenhuma força pode impedir a pregação do Evangelho. Mas a missão não é menos pior, se você me permitir usar a expressão, do que a de Isaías. A missão de Isaías, irmãos, era entregar uma mensagem que acabava condenando o povo. E é interessante que no capítulo 12 do Evangelho de João, Jesus cita essa passagem. João faz referência a como Jesus pregou, a como os judeus o rejeitaram, cumprindo, inclusive, a profecia que aqui está nesse chamamento de Isaías. Então é uma missão dura, é uma missão difícil. É o que a gente chamaria de missão impossível, não é? Porque ela é impossível mesmo. Converter corações humanos, seja o coração do antigo Israel, seja o coração dos pecadores do século XXI, é uma missão impossível. Nós não temos condição de fazê-la por nós mesmos, não vamos cumpri-la por nós mesmos. Isaías cumpriu o seu ministério, pregando cerca de 200 anos antes do povo ser levado para a Babilônia. Ele entregou a sua mensagem em que havia condenação, em que havia o aviso de Deus, em que havia o chamado ao arrependimento, mas ele o fez sabendo que Deus acabaria trazendo juízo sobre o seu povo, que seu povo não escutaria aquela mensagem, que Deus estava trazendo juízo, cumprindo o que a lei dizia. Deus não foi infiel, Deus não mudou de ideia, Deus não fez alguma coisa cruel com o seu povo. O que ele disse que faria com o seu povo, se o povo se afastasse da lei, ele efetivamente fez. Mas ele também preservou o toco. E Isaías pregou também esperança. Então, na segunda parte do seu livro, você vê grandes momentos de esperança, grandes momentos de alento, porque ele sabia que o toco ficaria. Meu irmão, às vezes a única coisa que você vai ter que se firmar, em que você vai poder se firmar para cumprir a tarefa, para cumprir a missão, para acabar com a tarefa que ainda não está acabada, é o toco. Talvez a gente pense em grandes multidões, às vezes Deus resolve fazer isso, mas nós não podemos ter isso em mente. Não olhe para uma árvore inteira, frondosa, cheia de frutos, cheia de folhas, olhe
procure o toco, porque é isso que Deus está garantindo. E o caminho ainda vai ser estreito, a porta, o portão vai ser apertado ainda, mas nós pregamos o Evangelho porque esse caminho estreito, essa porta apertada, ela ainda vai fazer com que milhões e milhões entrem na presença de Deus. Apocalipse diz que no final é uma multidão incontável daqueles que são salvos. Mas, de qualquer forma, essa não é uma missão que você aceita com facilidade se você ouvir primeiro. Aí você pode pensar assim, talvez então Isaías, por causa disso mesmo, Deus primeiro perguntou quem é que vai. Ao invés de dizer, olha, eu tenho a seguinte missão, assim, assim, assim. Não, primeiro ele pergunta quem é que vai. Mas não foi por essa razão que Isaías aceitou, não. A pergunta que a gente tem que fazer quando a gente está agora deixando esse ponto para trás, missão, é o que leva alguém a aceitar, seja o que for que Deus colocar diante dele para fazer. Isso se aplica a qualquer coisa, irmão. A qualquer coisa depois da queda. A qualquer coisa que signifique refletir a glória de Deus. O que leva alguém a viver como crente, a viver na presença de Deus. O que leva alguém a casar-se dentro dos termos do Criador. O que leva alguém a criar seus filhos dentro dos termos da nova aliança. Quando tudo ao redor quer empurrar você para outra direção. O que leva alguém a continuar testemunhando para um parente não crente que rejeita o Evangelho, e essa pessoa continua, ao invés de ela chutar o balde, ela continua fiel, continua orando e continua testemunhando. A resposta está nas outras duas partes do livro. E como a gente está indo de trás para frente, a segunda parte é expiação, ou purificação. E você encontra aí no versículo 6. Quando um dos serafins, um daqueles anjos, cujo nome significa queimador, serafim, é uma palavra no plural, na verdade, no hebraico, e significa queimadores, talvez com grande glória, aquela glória que de repente deixaria alguém cego. E o que é que ele faz? Ele vai no altar, lembra, a visão é dentro do templo, ele vai no altar com uma pinça, pega uma daquelas brasas e vem para tocar, e toca os lábios do profeta. Aí eu me lembro de uma música que costumava cantar na minha época de adolescente, de jovem na igreja. Toca-me com brasas do altar. Meu irmão, a gente é muito maluco, não é? A gente não tem ideia do que está pedindo. Acho que nunca participaram de um churrasco, não é possível. Qualquer pessoa, qualquer carioca digno já participou de um churrasco, principalmente se ele for crente batista bíblico reformado. Tenho certeza disso. Mas qualquer crente que já participou de um churrasco sabe o que é uma brasa viva. Não, nem em visão, e aqui era uma visão, isso é agradável. E ainda mais numa das partes mais sensíveis do corpo, os lábios. O serafim vem com aquela brasa e toca, né? Toma cuidado onde você lê esse versículo assim tão calmamente, é tão fácil ler aqui, né? Mas mesmo na visão, o profeta deve ter se sentido bastante incomodado. Mas quando ele toca, ele diz, essa brasa tocou os seus lábios, a iniquidade sua foi tirada, o seu pecado foi perdoado. Essa é a razão, uma das razões por que o profeta aceita. Ele está purificado. Houve expiação, houve purificação. Lembra? Estamos num livro profético, lembra, isso é uma visão. Portanto, não está dizendo aqui que brasa de qualquer altar, mesmo do templo de Jerusalém, tiraria o pecado de alguém. O simbolismo todo é de que existe dor quando o pecado é tirado. Mas nós vamos ver de quem realmente é a dor aqui. E por que o relato é tão tranquilo assim. Você vê que o profeta não diz nada a respeito disso. Parece um de nós cantando Toca-me com brasa do altar. Mas nós vamos chegar lá de quem realmente é essa dor. Mas a dor. E antes de ser comissionado, antes de poder responder a pergunta, antes de sequer a pergunta poder ser feita, quem irá por mim, tem que haver purificação. Eu lembro que há um momento na história da igreja na Europa, em que um professor de seminário na Europa
pregando, falando no culto de formatura de vários bacharéis em teologia, ele termina o seu discurso dizendo assim: uma última qualificação para que você pastoreie uma igreja. Seria muito bom que você fosse nascido de novo. Isso é no final do curso de um seminário, formando bacharéis em teologia, muitos deles iam pastorear, e no final, o palestrante, o paraninfo lá, termina dizendo assim: olha, seria muito bom que vocês fossem convertidos. Ajudaria muito para pastorear a igreja. No livro de Isaías, em toda a Bíblia, o que você aprende é que é impossível pregar esse evangelho de fato se você não foi alcançado, se você não foi purificado, se não houve expiação do pecado. E não é só por uma questão de hipocrisia, não. Claro que seria hipocrisia alguém que não tem seus pecados perdoados querer falar de salvação para os outros. Mas a questão aqui não é essa. A questão é que você nunca entenderia o evangelho se não tivesse sido salvo pelo evangelho. Você nunca compreenderia o evangelho. Nós estamos falando hoje sobre graça extravagante. Quem é que entende a graça de Deus? Porque Deus resolveu me amar. Nós cremos na eleição incondicional. Deixa eu dizer aqui que todo crente crê em eleição, tá? Todo crente crê. Não existe crente. Se é cristão, crê em eleição. A eleição é bíblica, é tão bíblica quanto o sangue de Jesus derramado na cruz. O problema é como nós cremos nisso. Nesta igreja, nós cremos na palavra de Deus, que o ensino dela e para nós é claro, é eleição incondicional. O que significa isso? Significa que a condição para Deus escolher alguém não está na pessoa que ele escolhe, mas nele próprio. E a razão por que ele escolhe uma pessoa e não outra, nós não sabemos. Está nele. Pertence à sua soberania. Na verdade, Deus seria muito justo se entregasse todos à perdição eterna. E esse é o problema que muita gente não entende. Perto de onde eu morava antes de vir para cá, tem lá um campo de futebol da Associação de Moradores e uma placa que alguém colocou bem grande assim: Deus é justo. Novamente, a gente é muito maluco quando fala essas coisas, não é? Eu quero que Deus me faça justiça. Pensa bem, irmão, antes de pensar um negócio desse. Quando alguém que não é crente fala isso para você, ajuda o pobre coitado. Porque ninguém sensato quer a justiça de Deus. Qualquer pessoa com um mínimo de cérebro quer a sua misericórdia. Misericórdia não é justiça, mas também não é injustiça. Existem duas coisas que não são justiça: injustiça e misericórdia. Deus nunca é injusto. Se ele deixasse todos perecerem, ele estaria sendo justo. Por isso, quando alguém fala da eleição incondicional e já alguém fala: Deus seria injusto. Não, irmão. Deus não é injusto se ele deixa todo mundo perecer. Então, quando ele resolve salvar alguns, ele está sendo misericordioso, sem ter a obrigação de fazê-lo. E é somente aí que nós começamos a compreender a mensagem do Evangelho, mas não as razões básicas do ser de Deus. Voltamos à graça extravagante, a graça de Deus. Graça, você sabe, a definição mais básica, mais comum, não a teológica, mas aquela mais comum é favor imerecido. É aquilo que uma pessoa faz a outra quando essa pessoa não merece. Só que no caso de Deus ainda tem mais. É aquilo que Deus faz de bem a alguém que fez algo ruim contra ele. Não é só fazer algo de bom a alguém que não merece. É fazer algo de bom a alguém que não merece quando essa pessoa fez algo contrário a mim, atentou contra mim. A graça é extravagante. Já ouviu falar em louvor extravagante? Esquece isso, não presta. Não presta. Agora, a graça é extravagante. A graça é absurda. A graça deixa a gente boca aberta. Às vezes eu vou orar e fico um tempo parado sem poder falar nada, quando o meu pecado está vivo diante de mim, e a graça é mais abundante que o pecado. Quando o meu pecado parece um monstro e o Senhor Jesus é maior do que o meu pecado. Sempre oro por mim, sempre oro pelos irmãos, para que nós vejamos, para que nosso foco esteja mais no nosso grande Salvador do que no nosso pecado. E o Salmo 51, a maior expressão de um pecador arrependido é o Salmo 51. Meu pecado pode ser vermelho como escarlata, eles vão ficar
brancos como a neve, a profecia de Isaías. Então, houve expiação. Isso aqui qualifica o profeta para a mensagem de Deus, para pregar a mensagem de Deus, para a missão de Deus, seja ela qual for, mesmo quando ela é tão dura, tão difícil, parece tão sem esperança como essa que ele recebeu. Mas o que realmente fez com que Isaías dissesse, eis-me aqui, e aceitasse essa missão, antes de saber qual era a missão? Já falamos sobre missão? Já falamos sobre expiação? A próxima palavra é revelação. Mas eu gosto aqui de usar a palavra visão. Meus irmãos, nós precisamos de uma visão de Deus. No nosso caso, que somos crentes, nós precisamos de uma visão renovada, renovar a nossa visão de Deus. Como é que acontece isso? No ano em que morre o rei Uzias foi um grande rei, mas que no final de sua vida acabou leproso, acabou desobediente, acabou confiando mais nos homens do que em Deus. Mas o seu reinado foi longo e foi um tempo, portanto, de estabilidade. Sempre que mudava um rei, aliás, sempre que muda um governo em qualquer lugar, há um período de instabilidade, todo mundo fica apreensivo. O profeta talvez estivesse apreensivo com isso, e ele vai para o templo. Talvez ele espere que lá esteja sozinho. Talvez esteja como aquele sujeito que o Rômulo citou, lá do livro, né, que estava olhando, passou a vida toda lá, o tempo todo olhando, observando uma outra pessoa por um buraco na parede, sem saber que ele mesmo estava sendo observado por outro. Então, Isaías entra no templo, talvez para ficar sozinho, mas há alguém ali. Alguém que ele já deveria esperar. E uma visão acontece, para que fique bem clara a presença daquele que está no templo. Ele vê o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Por favor, esqueça toda a sua teologia que você quer dizer aqui, mas como ele viu o Senhor e mais o que e tal. Não é essa a questão. A questão é que ele entra ali e ele se vê num lugar perigoso, ele se vê num lugar de morte, ele se vê num lugar onde, se ele pudesse, ele sairia correndo dali. Essa é a situação. Ele procurou um lugar de quietude, ele procurou um lugar de oração. Isaías pertencia à classe sacerdotal, portanto, ele podia estar ali, não no Santo dos Santos, mas ele podia estar no templo. Quando ele chega lá e descobre que ele estava no pior lugar para ele, naquele momento. Porque, de repente, ele vê o Senhor sentado num alto sublime trono. As suas vestes, apenas as abas das vestes já enchem todo o lugar. Ele é maior do que todo o próprio templo. E há serafins, e esses serafins são os queimadores, são aqueles que espelham glória terrível. E o que acontece com eles? Fica pior ainda. Fica pior a cada momento para Isaías, porque ele observa que eles têm 6 asas. E, obviamente, estão usando 2 para voar. Mas eles estão usando as outras que têm no rosto para cobrir os seus próprios olhos, porque esses anjos gloriosos não podem olhar para Deus. Não podem olhar para a glória do Senhor. Eles cobrem os olhos, e se eles cobrem os pés com outro par de asas, isso parece um sinal de humildade, de eu sou indigno de estar na presença dele. Agora você imagina, você vê esses seres de ordem superior, e estão ali fazendo isso, e você lá no meio. Já imaginou isso? Você já se viu numa situação em que você, de repente, percebe, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu passei por uma situação dessa, meu irmão, era um passo do inferno. Um passo do inferno. Eu tenho uma filha que não sei por que resolveu torcer para o Vasco da Gama. E aí vou eu lá, flamenguista, ela, pai, eu quero assistir a final. Aonde é que é a final? Lá no campo do Vasco. Tá bom, filho, então eu vou te acompanhando, vou deixar ela sozinha, né? Fui eu lá com ela. Meu irmão, que coisa. Era Isaías cercado por muitos serafins. Mas acho que se Isaías estivesse no meu lugar, ele ia dizer, bom, até que não estava tão ruim para mim. E eu me lembro que o jogo era contra o São Caetano. Você lembra daquele jogo que caiu lá, o alambrado? O campo foi invadido, o jogo foi interrompido e tal, né? Era naquele jogo, justamente naquele jogo que eu estava lá, né? E aí eu lembro que teve um momento que o São Caetano quase marcou um gol, a bola passou perto, e quando estava aqui eu levantei. O bom é que no estádio todo mundo levanta, né? Eu, fica quieto. É aquele momento que eu estou fazendo aqui, gente? Se os pessoal descobrem que eu sou flamenguista no meio desse povo aqui.
A situação de Isaías, na verdade, é muito pior, porque ele vê os anjos, os serafins, cobrindo o rosto, cobrindo os pés, e eles ainda estão cantando uma outra coisa. Eles estão cantando assim, amor, amor... Não é amor, amor, amor. Misericórdia, misericórdia... Não é misericórdia, misericórdia. Graça, graça, graça... Não, também não é. Talvez a única vez que a Bíblia fale de um atributo de Deus 3 vezes. Santo, santo, santo. Nós todos sabemos que a língua semita, quando ela quer enfatizar, ela repete. Geralmente repete só uma vez. Fala e repete. Aqui ele fala e repete 2, 3 vezes. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Não só o templo, Isaías. Não é só isso aqui, não. Toda a terra está cheia da tua glória. Você não vai poder fugir dele. Você pensa que sair correndo resolve? Você só está tendo a visão aqui daquilo que todo mundo sofre, experimenta o tempo todo. Ele está presente o tempo todo. E aí Isaías demonstra ser um homem sábio, porque ele chega à única conclusão possível: vou morrer. Estou perdido. Esses serafins estão aqui, cobrindo os olhos, cobrindo os pés, como se indignos de estarem ali. E eu estou aqui, ai de mim, estou perdido. Estou perdido. Ele já aceita, acabou. Meu irmão, é a visão que prepara você para a missão. É a visão da glória santa de Deus, 3 vezes proclamada: santo, santo, santo. É a visão da glória de Deus, é a visão da santidade de Deus que nos impulsiona. A santidade de Deus, dizia C.S. Sproul, é aquela coisa que, como alguns de nós, alguns quando veem filme de terror, né? Você já viu a pessoa assistindo o filme assim? Tampa os olhos, mas fica assim. Minha esposa, de vez em quando, faz isso com algumas cenas. Ela quer ver o negócio, mas, ao mesmo tempo, não quer ver, né? Eu, naturalmente, não faço isso nunca, porque homem não tem esse negócio, né? Pode mandar o que vier, né? Tá, então, mas é aquilo, nós ansiamos por essa santidade e tememos corretamente essa santidade, porque Deus é santo e nós não somos. Uma frase predileta de C.S. Sproul é justamente essa: o nosso problema é que Deus é santo e nós não somos. Por isso a necessidade da expiação, por isso a necessidade da purificação. Mas de quem era essa glória que proporciona a expiação, que envolve dor? João diz no capítulo 12 do seu Evangelho. Depois de analisar, João, você sabe que ele relata alguma coisa, ele faz comentários sobre aquilo. Então, quando Jesus fala e é rejeitado, ele diz: isso aconteceu para que se cumprisse o que está aqui. Eles vão ouvir, mas não vão entender. Eles vão ver, mas não vão perceber. O coração será endurecido para que eles não entendam, não se convertam, não sejam curados. E aí João comenta o seguinte no verso 49, Isaías disse isso porque viu a sua glória. De quem? De quem que João está falando? João está falando de Jesus. De quem foi a glória que Isaías viu aqui? É interessante que quando ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ele não usa aqui o termo Senhor como sendo o nome da aliança, o nome pactual de Deus, Yahvé. Não usa. Note que na sua Bíblia aí não está em caixa alta. Essa é o que as Bíblias geralmente fazem. Quando é o nome pactual, vem tudo em letras maiúsculas, Senhor. Mas aqui não está. É um nome mais geral. E João vem nos dizer de quem é essa glória e de quem será a dor da expiação. A dor não é de Isaías, a dor é do Senhor da glória. É por isso que só a visão da glória nos capacita para atender o chamado. Mais do que isso, só a visão da glória nos impulsiona, nos constrange a aceitar o chamado. Seja para pastorear uma igreja, seja para o campo missionário, seja para ser um homem conforme
Deus planejou que fosse para ser uma mulher conforme Deus planejou que fosse, para ser pai, ser mãe, como Deus planejou que fosse, ser um trabalhador que sabe que age corandel na presença de Deus, porque ele viu a glória de Cristo, ele viu a glória na cruz, ele viu a glória no sepulcro, ele viu a glória na ressurreição, ele viu a glória na ascensão, ele viu a glória no derramamento do Espírito, e ele finalmente viu a glória de Deus em Cristo, quando o evangelho da graça de Cristo lhe foi pregado, seu coração foi invadido por uma força tão potente quanto aquela que disse: haja luz. E só a pessoa que teve essa visão é que pode dizer: eis-me aqui. Isso aqui não é para missionário, não. Esse texto é muito usado para missões, e não tem nada de errado com isso. Mas esse chamamento não é somente para missionário para o campo. Esse é o chamamento para todo crente, todo aquele que teve a visão da glória de Cristo, que paga o preço da nossa expiação, e então nos envia como seus missionários em missão ao mundo para pregar o Evangelho. Só que o nosso caso aqui hoje, essa noite, irmãos, o que eu quero falar para você é: nós precisamos renovar essa missão, essa visão. Nós precisamos renovar a visão. E como fazemos isso? Voltamos ao que pregamos hoje pela manhã, Romanos 12, 1 e 2. O texto diz: renove a sua mente. Não se conforme com este mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. E nós vimos como isso se dá. Isso se dá pela saturação do seu ser com o Evangelho da graça de Cristo. É no Evangelho que você vê a glória de Deus na face de Cristo. Paulo diz isso no início da segunda carta aos Coríntios, quando ele diz do seu apostolado, quando ele fala por que ele prega, quando ele fala que a nossa instrumentalidade é como um tesouro colocado em vasos de barro. Ele diz: nós vimos a glória dele na face de Cristo. Sem essa visão, nada acontece. Mas alguns de nós perdem o brilho dessa visão, esquecem o que ela significa, esquecem que ela significaria a morte se ela não viesse no invólucro chamado Jesus Cristo. Lembra de Moisés? Mostra-me a tua glória, Senhor. Moisés, se eu fizer isso, você morre. Eu vou te colocar aqui numa fenda na rocha, eu vou tapar com a mão. Vou passar, quando eu estiver lá distante, tudo escuro, você estiver bem distante, você dá uma olhadinha assim, pelas costas. Agora nós vemos a glória de Deus na face de Cristo, quando o Evangelho é pregado, e somente isso nos capacita para pregar o Evangelho, somente isso nos dá energia para cumprir uma missão que a gente sabe que é muito maior de nós. Como diz um belo hino que alguns de nós conhecem: como sairemos de Jerusalém? Como sairemos de Jerusalém? Para ir para terras distantes, cumprir um mandato que é maior do que nós. Como faremos isso? Como é que se lança a mão do arado sem depois querer largar, querer olhar para trás? Precisamos renovar a nossa visão da glória de Deus em Cristo Jesus, irmão. E o diabo faz tudo, e o pecado faz tudo, e o mundo faz tudo para apagar, para diminuir a glória de Cristo na sua vida. Você é responsável por reacender essa chama. Mas você não está sozinho nisso, porque a igreja é o ambiente onde isso acontece. A pregação da palavra, da sã doutrina, é o instrumento pelo qual isso acontece. Nós precisamos renovar a nossa visão. Lembra? Visão, expiação, missão. Você teve a visão, Cristo veio e se mostrou para você. Não foi só Paulo que viu a glória de Cristo lá no caminho de Damasco. Todos nós, em algum momento, nos deparamos, fomos interceptados. Não foi você que achou Cristo, foi Cristo que achou você, porque Cristo nunca tem perdido. Nós é que estávamos perdidos. Então ele veio, nos encontrou, nos achou, interceptou o nosso caminho. Todos nós tivemos o brilho de Cristo diante de nós num dado momento. Reavive isso. Reavive isso. Reavive isso. Porque senão, quando a visão vai desvanecendo, a missão vai parecendo não tão importante assim, não tão urgente assim. Pior, às vezes, com o brilho da visão se desvanecendo, a missão parece que dá para a gente fazer pela gente mesmo. Dá para a gente fazer. Meu irmão, renova o brilho da glória de Deus. Deixa o Evangelho penetrar você cada vez mais, encher você cada vez mais. Sature a sua mente com a graça do Evangelho de Cristo, da glória de Cristo, para que você lembre como a expiação foi perfeitamente
plenamente executada, que todo o pecado foi resolvido, toda a dívida foi saldada, a fim de que você se apresente, ainda dizendo, Senhor, eu não sou digno, mas se o Senhor chamou, eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus nos abençoe, irmãos. Renove a visão. Vamos orar. Pai querido, renova a visão da tua igreja neste local, a visão da glória de Cristo que um dia tivemos, Senhor, que nos alcançou. Pode ter sido algo marcante, dramático, pode ter sido algo muito simples, mas renova essa visão na mente e no coração de cada um dos membros desta igreja, dos agregados a esta igreja, dos visitantes desta igreja, Senhor, que já pertencem a Ti. E se há alguém ao alcance da minha voz, ó Pai, que ainda não teve essa visão da glória, essa visão que constrange, essa visão que desespera, essa visão que ao mesmo tempo traz a esperança, porque Cristo é quem nos toca e nos salva. Que hoje seja dia de salvação para essa vida, Senhor. Mas renova a visão, para que a expiação, a purificação fique novamente viva diante de nós, e nós te glorifiquemos porque fomos perdoados completamente do nosso pecado. E abracemos, ou reabracemos, a missão que um dia o Senhor nos deu. E que assim o teu nome seja honrado. Oramos em nome de Jesus. Amém.